Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã aqui no Panflix e também na Jovem Pan. Presidente Prudente, muito obrigado a você pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos comentar as principais informações desta segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Junho está praticamente no final aí e nós vamos para 4 meses de isolamento na pandemia. Pois é, quem diria, hein? Nós vamos comentar sobre este assunto e muitos outros, os crescentes casos de Covid-19 aqui na região de Presidente Prudente, com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Adilson Brevileri e também Fernando Gessi, que já estão ligadinhos aqui via link do aplicativo Zoom. E a gente começa com o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eus. Bom dia aos amigos aí da bancada. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu acho que o nosso destaque tem que ser pela solidariedade dos prudentinos em relação ao triste acontecimento lá no condomínio João Domingos Neto, né, no bairro. Realmente foi um estrago muito grande. A movimentação de pessoas para ajudar foi alguma coisa assim muito legal, muito imediata. E o prudentino, todos estão de parabéns. E ainda tem muita gente precisando de coisas lá. Muita gente precisando de um fogão, de um armário, né, roupas, parece que já foram dadas muitas, colchão, cobertor. Então, ainda quem puder ajudar esse pessoal, mas o Prudentino está de parabéns pela ação de solidariedade. E mais um destaque rapidinho: o Facebook perdeu 74 bilhões de propaganda e caiu mais de 600 bilhões do seu valor de mercado. Sabe por quê? Movimentos conservadores de direitos civis nos Estados Unidos começaram uma campanha Chega de Lucrar com Ódio. E essa campanha fez com que grandes anunciantes começassem a sair da plataforma, por ela estar deixando as pessoas simular informações, por ela estar dando espaço demais para declarações de ódio. Ou seja, o mundo vai mudar e o mundo tem que mudar. E só vai mudar mesmo se a gente começar a reagir. Muito bem, vamos lá para o bom dia do Adilson Brevileri. Adilson, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, telespectadores, Gessi, Padilha, Eudes. O destaque vai para uma notícia bastante positiva, que é o resultado da balança comercial da região oeste do estado de São Paulo. Os municípios da nossa região conseguiram fechar os primeiros 5 meses deste ano com um valor em exportações superior ao de importações e melhores do que o ano passado. Pois é, isso mostra que nós, brasileiros, principalmente todos aqui da nossa região oeste do estado de São Paulo, teve a capacidade de se reinventar, de correr atrás e trazer resultados positivos em meio a essa pandemia. Muito bem, vamos lá para o bom dia do Fernando Gessi. Fernando Gessi, bem-vindo, bom dia aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Eudes, bom dia aos amigos, bom dia aos ouvintes da rádio, tanto pelas ondas sonoras aí, vamos dizer assim, e também pelas internet, pelas redes sociais. O meu destaque hoje vai pelo seguinte: nós temos um problema no Brasil muito sério com relação aos entregadores. Inclusive, nesta quarta-feira, eles farão aí uma greve nacional com relação a isso. Eu gostaria de saber aqui dos nossos congressistas se vocês poderiam se unir e para tentar resolver e dar uma padronizada nesse tipo de atendimento, ao invés de vocês ficarem aí discutindo coisas que não interessam para ninguém. E cabe aqui também lembrar, o Adolfo fez uma excelente referência a todos os moradores ali do João Domingos. Foi uma solidariedade muito grande. Isso prova que, graças a Deus, a raça humana ainda tem salvação. Muito bem, vamos lá para a primeira notícia de hoje, para o comentário dos nossos especialistas, vou chamar assim, né? Eles estudam para trazer as melhores informações para você e a opinião, para que você possa formar a sua opinião sobre cada assunto. Presidente Prudente ultrapassou domingo a marca dos 500 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Em apenas 2 dias, foram mais 34 pessoas infectadas. De acordo com o boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica Municipal, são 29 registros no domingo, portanto ontem. Todos estão bem e cumprem isolamento domiciliar. Atualmente, 41 pessoas estão hospitalizadas, sendo 15 em unidade de terapia intensiva. Mortes até agora por Covid-19 em Presidente Prudente são 19 pessoas que morreram em decorrência da doença na cidade. Vamos lá para a opinião do Adolfo Padilha.
O que chama atenção nisso, 500 casos acumulados, o que nos chama atenção quando você vai pesquisar na região toda, dos 1.327 casos em 49 municípios que foram constatados a doença, 964 estão curados, chega a ser mais de 72%. Em Prudente, são 364 casos, é 77% de curados. É isso que eu acho que é relevante, é isso que eu acho que é esperança, é isso que eu acho que é boas perspectivas, é isso que eu acho que a gente tem que levar, sempre lembrando, cuidados, que a coisa é perigosa, mas não ficar fomentando a tragédia, o pânico, porque o pânico está matando também, o pânico está deixando que as pessoas não vão nos hospitais se curar de doenças que precisam de tratamento. E a gente precisa sempre trazer esses números. A média, ela não foge muito da média mundial. Hoje, de 10 milhões de infectados, mais de 4 milhões de doentes já foram curados. 99% dos 3 milhões e poucos que ainda estão doentes são sintomas leves, como a própria reportagem aqui local traz, que as pessoas estão em casa se curando, estão em casa se tratando. Eu acho que é importante a gente levar isso, essa informação que tinha que ganhar as manchetes, né? São essas informações que estava na hora de virar esse jogo, estava na hora das pessoas entender que precisa ter resiliência, que a gente precisa estimular. Nós vamos ficar o quê? Trancados dentro de casa? Nós não vamos enfrentar o problema? O problema tem que ser enfrentado com as armas certas, a gente tem que ter o escudo protetor. Não podemos sair às ruas sem esse escudo protetor. Então, que colocamos os escudos e vamos sair às ruas, vamos trabalhar, vamos sair, temos que viver. A morte, ela vai chegar independente de qualquer coisa, mas tem gente morrendo por antecipação, tem gente deixando de viver porque está levando muito a sério no sentido de ficar trancado dentro de casa. As pessoas precisam de sol, as pessoas precisam respirar. E a gente vê nas redes sociais esse final de semana muitas pessoas, infelizmente, de uma forma política, querendo jogar os óbitos que tem no Brasil no colo do presidente Bolsonaro. E eu faço a seguinte reflexão: e você que alimenta o fica em casa sem qualquer medida de restrição, o fica em casa 100% generalizado, o fica em casa sem analisar as consequências desse fica em casa, você tem responsabilidade por aqueles que estão morrendo porque não estão procurando hospital? Então, está na hora de parar com isso. Eu acho que aqui na Jovem Pan você nos dá essa liberdade. A gente não deixa de falar do perigo da doença, a gente não deixa de falar dos cuidados que tem que ter, mas a gente tem que falar dos números que estão aumentando, que é uma luz, sim, no fim do túnel, e que o mundo precisa viver. O melhor é você viver a vida do que você ter a vida dentro da sua casa, correndo de um perigo de que de qualquer forma você vai ter que cuidar dele. De qualquer forma você vai ter que se preservar para não ser contaminado por esse vírus. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu fico aqui, por exemplo, você pega o Brasil está com mais de 54% de pessoas curadas. Tem 1.300.000 e poucos de pessoas contaminadas. E a gente tem 274 mil óbitos, infelizmente. Então, são números que começam a cair naquela realidade que muita gente defendeu no começo. E que esses números de pessoas curadas e sintomas leves continuem aumentando e que ganhem espaço na mídia, que isso que eu acho que é o mais importante também. Fernando Gessi, com o aumento do número de casos em Presidente Prudente, está chegando mais perto de muitas famílias os casos, né? Muitas pessoas estão vendo ou sentindo na pele agora o aumento dos casos porque conhece um parente, tem um parente, conhece um amigo ou alguém que faleceu por conta da Covid-19. Toda morte ela é irreparável, é um dano fortíssimo na família. Embora todos nós temos que estar preparados para morrer, afinal de contas, ninguém aqui vai ficar para semente. Nós tivemos, inclusive, muito próximo à nossa família, mais a família da minha irmã, para vocês verem como é que são as coisas. É um relato de alguém da qual eu participei. Nós tivemos ali os avós, tanto o avô quanto a avó, contraíram a doença por intermédio de uma pessoa da família assintomática. Levou a doença, né, infelizmente, para dentro de casa, e os dois vieram aí a ter a forma mais grave por serem de idade já, embora não tinham, né, pelo menos eu não tenho nenhum relato de nenhuma comorbidade existente, mas nesse sábado e domingo faleceu a avó no sábado e o avô no domingo. E é muito triste para a família uma perda de alguém que tinha uma saúde muito boa. Então, é isso que nós precisamos agora entender como que funciona a sistemática adotada até agora.
Outros países tiveram fechamentos assim drásticos e de curto tempo. Aí foram relaxando e a coisa aconteceu e hoje eles estão aí mais flexibilizados, mais liberados. Outros países fizeram algumas situações um pouquinho diferentes. O Brasil fez um isolamento lá no começo, né, de uma maneira totalmente equivocada, porque deveria já ter fechado o país há muito tempo. Nós fizemos aqui o que nós estamos chamando de famoso isolamento tabajara. Um negócio que parece uma sanfona. Ora vai, ora vem, ora vai, ora vem. Resumindo tudo isso, tá? O entendimento que eu tenho, o STF jogou a culpa toda nos estados e municípios e a conta para a União. Isso aí precisa ser dito aqui. Esse papo de jogar que a morte, todas as mortes e tal, tudo bem, pode ter algum erro do presidente, algum problema de conduta ali que ele poderia ter mudado, mas isso não justifica falar que a responsabilidade de mortes no Brasil é dele. Isso não tem cabimento nenhum. Agora, o grande problema que eu entendo é o seguinte: tudo isso foi feito por quê? Porque lá atrás, durante anos e anos, a saúde dentro do nosso país foi menosprezada. Ela foi jogada às traças, entendeu? Não só também por falta de recursos, mas por problema de gestão médica. E aí, o que eu falo hoje, o que eu cito aqui, venho citando do tal do trem, né? Até o Eudes comentou. Fernando, tem uma luz no fim do túnel. Eu falo, a única esperança do Brasil hoje é nós temos aí que as pessoas se contaminem de maneira coletiva. Eu não vou usar aqui de rebanho, porque eu acho ridículo esse termo, né, que tem aí uma contaminação coletiva para aumentar a imunização da sociedade, ou que venha aí a vacina. Porque do jeito que nós estamos aqui, o trem que eu cito aqui, o trem é o seguinte: o maquinista hoje no estado de São Paulo chama-se João Dória. O que são os vagões? Os vagões. O primeiro vagão é o cancelamento do CNPJ que ele está propondo. Segundo, aí são as pessoas que estão começando a passar necessidades. Terceiro, um problema de gestão terrível no governo dele. E o quarto, a corrupção que vem galopando. E tudo isso aí regado com um bom banho de incompetência. Então, o que eu vejo hoje, esse é o retrato que eu tenho da Covid no estado de São Paulo e também no Brasil. Dilson Brevinelli, a sua visão sobre esse aumento de casos aqui na região de Presidente Prudente? Ultrapassamos os 500 casos no final de semana. Pois é, o GS está coberto de razão, porque o que nós esperávamos que o governo tivesse feito, não só aqui no estado de São Paulo, mas principalmente porque nós estamos aqui, é que com o isolamento, pelo primeiro isolamento que foi feito, foi decretado, era para buscar aparelhamento de hospitais, que fosse montado hospitais de campanha, que a gente pudesse se preparar para a guerra, né? Porque uma guerra inesperada, de uma hora para outra, aconteceu. Então, como a gente não tinha hospital, por tudo isso que o GS disse, então entendemos que o fechamento, o isolamento do governo do estado de São Paulo, principalmente, era para poder aparelhar, fazer mais leitos de UTI, ampliar aí a situação hospitalar de todas as cidades da nossa região, de todo o interior do estado de São Paulo. E fechou uma, fechou duas, fechou três, estamos aí há 100 dias fechados e não foi feito o trabalho de escola, o trabalho que o governador deveria ter feito. Mas uma coisa muito importante a gente lembrar também, que apesar de ter ultrapassado os 500 casos aqui em Presidente Prudente, nós também temos que lembrar que nós tivemos aí pelo menos 964 casos curados, que são quase 1.000 pessoas na condição de cura, o que representa aí 72,64% dos 1.327 casos confirmados aqui em 49 municípios. E o que também contradiz, a gente tem entrado aí na fase vermelha, novamente retornado à fase vermelha na determinação do governador do estado de São Paulo. 74,64% dos 1.327 casos confirmados nos 49 municípios, nós deveríamos pelo menos estar na situação laranja. O que aconteceu com a cidade de Barretos, na região de Barretos, que o prefeito lá peitou o governador, entrou como liminar, ganhou e está lá na fase laranja, né? Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar,
treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. A próxima etapa do plano de flexibilização da quarentena está começando hoje, dia 29, e vai até o dia 14 de julho. Presidente Prudente e Marília vão permanecer na fase vermelha e deu uma vermelhada praticamente em todo o estado. Grande parte das cidades do estado foram rebaixadas para essa fase vermelha. Araçatuba, São José do Rio Preto, Sorocaba e Bauru já estava nela, junto com o Presidente Prudente, Marília, Ribeirão Preto e Registro. Olha, a capital e 7 cidades do ABC, além dos municípios da região do Sudoeste, de Tapecerica da Serra, Taboão da Serra e Cotia, foram promovidas à fase laranja para a fase amarela. Bom, muito bem. A gente acabou apertando o cerco no estado de São Paulo, o governador João Dória, apertando muito o cerco agora nesses próximos dias, né? Nós temos 15 dias aí dessa nova etapa, Adilson não. Vamos primeiramente com Adolfo Padilha. Mas o grande problema é isso que o Adilson acabou de falar. O governador ele não tem mais credibilidade para exigir e ele não tem mais credibilidade para impor nada. Infelizmente, os prefeitos que estão acatando é uma imposição, eles acatam por um termo legal mesmo. Aí vem o Ministério Público e pressiona o prefeito, caso não acate. Mas qual que é a credibilidade que o João Dória tem diante de 90 dias de decisões totalmente equivocadas? O estado de São Paulo é o estado que tem mais óbitos. Aliás, os governadores que contrariaram tudo e se acharam dono de todas as verdades sobre o coronavírus, se você pega o índice deles, eles são os líderes em óbitos, infelizmente, infectados no Brasil. Né? Aqueles que se acharam que poderiam só usar o dinheiro do governo federal, o que não faltou foi dinheiro, foi muita grana para o Estado. Então, por exemplo, se o Dória fosse mesmo gestor, se os seus secretários realmente fossem gestor, se o deputado que representa ele aqui em Presidente Prudente, no PSDB, realmente tivesse condição de impor alguma coisa, o hospital de campanha que está sendo desmontado lá, por que não monta aqui em Presidente Prudente? Somos uma capital regional, temos o maior número de presídio do mundo, e o presídio é uma fonte perigosíssima de contaminação. Então, por que não monta aqui? É simples. Ele tem claro interesse que parece que a epidemia continue, que todo mundo continue trancado em casa. E isso futuramente a gente vai descobrir. Já são tantas denúncias do Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, enfim, é muito dinheiro e pouca ação. Muito bem, vamos lá. Fernando Gessi, a sua opinião aí sobre esse assunto. Bom, é o seguinte, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou formado em gestão pública e estou terminando agora, daqui a mais alguns 2, 3 meses, uma pós-graduação em gestão e desenvolvimento de cidades. Confesso a vocês que ou eu pego tudo aquilo que eu aprendi até hoje, rasgo e jogo fora, porque realmente não serviu para nada, ou então nós mudamos um pouco o rumo do nosso país, o rumo do nosso estado e também, por que não, da nossa cidade. É importante que as pessoas que assumam daqui para frente, inclusive o Adilson já fez uma reflexão muito bacana sobre isso aqui, com relação a o que nós precisamos para as nossas vidas melhorarem. E o que nós vemos hoje com relação à administração do governo é o que o Padilha acabou de falar. Quais são os 5 estados e as 5 cidades com maior grau de vamos dizer assim, disseminação do vírus, com maior número de mortes? São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Maceió e também Amazonas. São todos eles que possuem aeroportos internacionais. Cabe aqui lembrar que são as cidades aí onde ocorreram aí grandes manifestações carnavalescas. E realmente eu bato na tecla aqui que o carnaval esse ano foi realmente muito contagiante. E aí, dado o fato de tudo isso, uma série de sequência de responsabilidade, de irregularidades, de roubalheira, de corrupção, de tudo quanto é porcaria que no Brasil nós queríamos já estar, que tudo isso aí estivesse no passado, infelizmente nos afronta novamente. Agora, infelizmente, dessa vez, a corrupção que lá atrás matava pessoas em filas e também em hospitais, hoje
ela vem matando novamente dentro das nossas casas. Então, cabe aqui uma reflexão de vamos analisar o quanto que nós já erramos para tentarmos acertar daqui para o futuro. Então, Adilson Brevillieri, nós estamos na fase vermelha novamente. Pois é, a gente fazendo uma reflexão para variar em cima aí das atitudes do governador do estado de São Paulo, a gente nota que ele aproveitou de início a oportunidade para poder se espelhar para o Brasil inteiro. Teve aquele conchave reunindo alguns governadores que acabaram se alinhando com ele para ir contra as determinações do governador do estado federal, do Bolsonaro, e ele, ainda alguns que entraram nessa guerra com ele, acabaram batendo com a cara na parede, retornaram, se arrependeram, inclusive até o governador de Goiás, e a gente percebe ainda que ele ainda tenta fazer-se de garoto propaganda, de cerimonialista, de aparecer bonitinho para poder se espelhar. Mas só que tudo que está acontecendo para ele, talvez já tenha tido essa percepção ou tenha assessores que possam estar falando isso, porque a situação dele, a foto dele no Brasil hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo, é a pior que você pode imaginar de um gestor que se diz gestor, né? Que não é com as atitudes que vem tomando, com as formas que vem agindo, e ainda permanecendo como garoto de propaganda, bonitinho, para que está tudo bem, que está tudo... Nós estamos aqui aos frangalhos, a nossa economia totalmente deteriorada, e ele agindo como se nada tivesse acontecendo. E a gente até percebe que alguma coisa pode estar acontecendo por trás, mas qual será esse mistério? Então, de repente, vamos ver o que vai acontecer num futuro breve, né? Muito bem, olha, um levantamento obtido com exclusividade pelo programa Fantástico da TV Globo mostrou que 620 mil pessoas, inclusive mortos, receberam o auxílio emergencial do governo federal sem ter direito. Segundo o primeiro relatório de acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à Covid-19, feito pelo Tribunal de Contas da União, casos esses pagamentos indevidos não sejam interrompidos, pode gerar um prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. As pessoas, tem muita gente sem consciência nessa pandemia, né, e buscando o auxílio mesmo sem precisar. Não é, Adolfo Padilha? É um absurdo, né? Tem pagamentos que foram feitos sem a pessoa pedir, que foram erros, que é até uma ação tão imediata, um sistema a ser criado, uma plataforma de pagamento, bancos de dados, até um limite ali, a gente até tem que entender que o governo deixe vazar alguma coisa de pagar a quem não solicitou, né? Mas uma grande maioria é fraude, né? A grande maioria é vergonhoso. Você vê pessoas ricas, né, com fotos em vários lugares, restaurantes, dizendo em áudio que até vai ajudar para pagar moto nova, carro novo. Você vê aquele vereador lá no Sul, a mulher dele mora numa casa com piscina, o cara é bem sucedido, tem uma empresa financeira, ela pegou, e pior, né, o cara foi defender a mulher na Câmara de Vereadores dizendo o seguinte: pelo que eu sei, o dinheiro está disponível, não tá escrito lá que é só para quem precisa. Então, por aí você vê o nível de político que a gente tem Brasil afora, né? E volto a repetir que a culpa do nível de política Brasil afora é a culpa do brasileiro que vota. Esse ano nós temos eleições aí, esse ano as pessoas têm que ficar atentas. Nem sempre o mais conhecido é o melhor, nem sempre o mais novo é o melhor, nem sempre o mais velho é o melhor. O melhor é aquele que a gente tem que avaliar a vida do cara, né? O que ele construiu na vida, o que ele tem, o que ele pode oferecer, qual a equipe que ele está montando. Senão a gente fica à mercê desse tipo de gente pública por aí. E é vergonhoso, infelizmente é lamentável. É R$1 bilhão jogado fora, como é jogado fora o dinheiro do fundo eleitoral, como é jogado fora o dinheiro que gastam na propaganda eleitoral. Enquanto isso, tem gente precisando de cuidados e gente precisando de alimento. Fernando Gessi, a sua opinião aí sobre os beneficiários desta pandemia indevidos? Realmente, comentar alguma coisa desse tipo é muito triste. É muito triste. Isso mostra que, infelizmente, o brasileiro, ou pelo menos uma pequena parte, eu tenho certeza disso, que uma pequena parte dos brasileiros ainda não entenderam o conceito do que é, conceitos básicos de civismo, de patriotismo, né, conceitos aí republicanos, conceitos de coletividade.
e a própria interpretação do como foi feita a lei. Ou seja, ao ponto daquele vereador falar, olha, o dinheiro estava disponível para quem tem direito e não para quem precisa. Se eu fosse um vereador, um dos pares desse vereador na Câmara de Vereadores, nesse exato momento, eu já estaria entrando com pedido de exoneração, expulsão de um cidadão desse de uma Câmara de Vereadores. Uma pessoa como essa não pode usar uma cadeira de um legislativo e ter esse tipo de atitude aí irresponsável. E a outra lá também, que está viajando, tem foto dela pelo mundo inteiro, é coisa deprimente, chega a ser deprimente. Agora eu bato de novo na tecla aqui. Infelizmente o Brasil começou a, vamos dizer assim, degringolar quando nós tiramos a educação moral e cívica das nossas escolas, organização social e política das nossas escolas, e aí nós passamos essa, vamos dizer assim, essa função para alguns professores, que o que eles menos fazem em sala de aula é dar aula. E grande parte ficam ali doutrinando e militando pessoas para os seus partidos de esquerda. Eu fico muito triste com relação a isso. Inclusive, eu tive uma discussão esse final de semana a respeito disso. Nós temos excelentes professores. Eu também vou aqui, a maioria deles. Mas, infelizmente, o que ressalta aos nossos olhos são péssimos políticos e péssimos professores que nós temos hoje no Brasil. Muito bem, vamos lá para a opinião do Adilson Brevileri sobre esse assunto. Há muita gente recebendo dinheiro de forma indevida, né, Adilson? Pois é muito lamentável a gente chegar a esses números que são bastante expressivos, né? A gente costuma dizer que quando uma pessoa vai morar em um país da Europa ou vai morar num país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, quando essa pessoa passa por lá 6 meses, ou um pouco mais, ou um pouco menos, quando ela retorna aqui para o Brasil, nas coisas básicas do dia a dia, no cotidiano do dia a dia, essa pessoa já começa a ter dificuldades para poder se readaptar à situação que é aqui no Brasil, né? Desde as condições de educação no trânsito, comportamento de pedestre, desde cuidado com higiene, com cuidado com a limpeza pública, com o trato com outra pessoa. É muito difícil você encontrar aqui no Brasil essa educação, que vem aí de onde o Gerson acabou de dizer, né? Da educação, no ensinamento na escola, do doutrinamento de professores que têm aí a missão de realmente transmitir conceitos de cidadania, conceitos de obrigatoriedade como cidadão, que não tem mais mesmo. Você tirar matérias elementares para a formação de um cidadão de caráter perante a nossa sociedade é o fim do mundo, né? E aí você também tem um descaso de professores que estão nem aí, que vão para cumprir a carga horária na aula, já perdeu até, se teve algum dia, aptidão vocacional para ser professor. Agora, essa questão aqui do dinheiro, dos R$600, rapaz, você tem mais de 235 mil empresários e microempreendedores que não precisavam do dinheiro e que entraram, se cadastraram e receberam e sacaram o dinheiro. Esse caso da esposa, da noiva do vereador, lá da cidade de Espumoso, no Rio Grande do Sul, é o fim do mundo isso. Onde é que está? Onde nós estamos? É que é bom mesmo que a população de Espumoso não precisa nem os vereadores, porque se os vereadores não tiveram a atitude que o Gerson disse, que era expulsar esse cara da Câmara de Vereadores, então que a população não reeleja mais esse cidadão. Ele achar que o país está precisando de força, que o país está precisando de ajuda, e ele cooperando com o país vá para a bancarrota, que o país seja cada vez mais fraudado, né? É coisa impressionante, é impressionante. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104
4666. Pois é, o uso da verba indenizatória do Congresso Nacional diminuiu nesse ano, já que houve menos gastos com passagens aéreas e com transporte na pandemia. A despesa dos congressistas caiu de 59 milhões de reais em março, abril e maio de 2019 para 36 milhões de reais no mesmo período, agora em 2020. Mesmo assim, 84 deputados e senadores aumentaram gastos no período de sessões remotas, segundo o levantamento do Globo. Apesar da recomendação da Organização Mundial da Saúde para que todos ficassem em casa para conter o vírus, há parlamentares que continuaram viajando normalmente. Deputados e senadores têm fretado aeronaves e barcos e gastado com combustível para aviões particulares com o objetivo de contornar a ausência de voos comerciais destinados a cidades médias e pequenas. No período da pandemia, 3 deputados federais usaram a verba da cota parlamentar para alugar barcos e 12 para alugar aviões. Adolfo Padilha. Isso não é mais surpresa para ninguém, né? Eu acho que quando a gente vê o STF na semana passada decidindo que o governo federal não poderia cortar horas extras, adicional noturno, insalubridade dos funcionários públicos, e um detalhe, todos eles trabalhando em casa, a gente vê a que número chegou esse absurdo, essa casta, né, privilegiada que virou o funcionalismo público do Brasil. Lógico, não falamos de todos, nós falamos daqueles, e que são muitos que ganham acima de 10 mil reais, por exemplo, né? E a pandemia para eles é uma férias. Para nós, para a maioria dos seres humanos normais, trabalhadores normais, vai ser um ano inesquecível, por perda de dinheiro, perda de patrimônio, perda de um monte de coisa. Para eles, vai ser um ano lembrado como um ano de um período de férias maravilhoso. Porque não importa o que eles estão fazendo agora, ou o que eles não estejam fazendo agora. No final do mês, o dinheirinho deles estão lá garantido. Você não vê uma ação eficiente, ou eficaz, ou consistente, seja do sindicato dos funcionários públicos, seja municipal, estadual, federal, dizendo alguma coisa em favor de colaborar com o Brasil, que as pessoas estão passando necessidade por causa do vírus. Eu tiro fora disso o pessoal que está no meio da crise, que são os médicos, os funcionários públicos da saúde, esses estão ali, estão no front, enfrentando. Esses, pelo contrário, eles mereciam até um acréscimo de salário. Mas a grande maioria dessa casta milionária, cheia de privilégios, cheio de mordomia, não tem nada a ver com a realidade do Brasil. Isso tem que mudar e nós vamos ter que mudar isso, nós vamos ter que falar mais sobre esse assunto. A rede social vai ter que crescer muito sobre esse assunto, porque isso custa muito caro para o Brasil. E esse conluio, né? Junta esse corporativismo lá dentro. Ele se protege, mesmo se odiando. E quem paga o preço é o povo brasileiro. Fernando Gessi, a sua opinião aí? Estão gastando ainda o dinheiro do povo, né? Estão gastando e vão continuar gastando. Isso não vai mudar nada. Essa consciência de alguns deputados que nós temos ali dentro, que tem, no caso aí, o cargo como sendo profissão, eles vão continuar fazendo isso. E o que é pior, justificando. Isso aqui fica mais triste ainda. Mas o Adolfo falou uma coisa ali, e eu lembrei de uma outra aqui. Uma premissa que nós temos dentro da área privada. Ela é a seguinte: você, por favor, não deixe de faltar ao serviço para que o patrão não perceba que você não faz falta. E aí eu pergunto a vocês agora, qual é a grande necessidade nossa? O que falta fizeram esses cidadãos? Eu vou colocar aqui grande parte dos funcionários públicos, e quando nós falamos aqui funcionários públicos, tanto eu, Adolfo ou Adilson, nós estamos referindo aos cargos que ganham muito dinheiro. Tá? Não é aquele coitado que está ali, não. O coitadinho ali que está ali, duras penas ali trabalhando para ganhar 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês e ainda tem um monte descontado. Não é esse, não. São os grandes salários. E esse sim, nós vamos começar a perceber que eles não fazem falta nenhuma para nós. Por isso que o momento é de reflexão. O momento do Brasil hoje, tirando a parte ruim, ele está sendo muito bom para que a sociedade comece a aprender o quanto caro é para nós elegermos pessoas incompetentes, pessoas que não estão nem aí com o seu país, vendem a alma se for preciso para serem reeleitos, porque aquilo ali virou profissão para eles.
Então eles passaram a vida inteira pendurados em nós e querem continuar o resto da vida com uma vida maravilhosa, uma mordomia que não para, regada aí a muita lagosta e a muito vinho importado. Isso realmente precisa acabar. O mundo inteiro não faz isso. Então, infelizmente, aqui nós estamos errados, sim. Isso precisa ser corrigido de maneira muito rápida. E agora nós vamos ter aí o começo de uma possibilidade que isso aconteça. Senão a gastança vai continuar mesmo e eles não estão nem aí com ninguém. Adilson Brevilheri, nós temos um minutinho aí para encerrar o programa. Vamos lá para o seu comentário. Olha, é a mesma coisa que chover no molhado, né? Porque eles podem tudo, eles fazem tudo, fazem o que querem, pegam o que querem e mandam em tudo. Então nós, brasileiros, temos que ver quem é que nós vamos colocar lá na próxima, né? Olhar bem, analisar bem o comportamento de cada um desses deputados, desses senadores, para que a gente possa diminuir o erro, ou afastar de uma vez por todas toda essa corja que tem isso aí como um cabide de emprego, tem tudo isso aí para poder se favorecer ao máximo de tudo que é possível. Infelizmente, o brasileiro está começando a ficar acordado, está começando a abrir os olhos para que na próxima eleição vote correto. Esse é o maior papel que nós temos contra tudo isso aí. Conosco também a STETnet. A STETnet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da STETnet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a STETnet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da STETnet aí na sua casa. 2104-2855. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã nesta segunda edição, desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem o programa Pânico com Emílio Surita. Estamos começando a semana. Amanhã nós voltamos a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, logo depois do Jovem Pan Morning Show, aqui no 101.7 do seu rádio, ou você pode nos acompanhar nas redes digitais, nas redes sociais, ou através do Panflix. É só você baixar na sua loja de celular, é gratuito. Tem toda a programação aqui da Jovem Pan. Um abraço para todo mundo, Fernando Gessi, Adilson Brevilheri, Adolfo Padilha, e até amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Valeu!